aí nesse projeto, né, do Viroclube, que é um projeto super legal para a gente difundir mais pesquisas e também mostrar esse caráter interdisciplinar, né, multidisciplinar, né, que esse caráter multidisciplinar ele é importante para alavancar novas ideias, novas propostas e ter resultados que saem um pouco da caixa, né, e a gente consegue abrir muito mais parâmetros de estudos relacionados à virologia. Só lembrando que, como eu estou apresentando numa tela principal aqui, eu não estou vendo vocês, então se acontecer algum problema, me manda mensagem no celular, tá bom? Bom, então a gente vai falar sobre isso, sobre as vesículas extracelulares e um pouco da biologia, da composição e como isso foi parar no estudo de infecções virais. O nosso grupo de pesquisa é o GBio, que é o Grupo de Estudos em Biotecnologia e Monoquímica de Lipídios, e aí vocês vão entender como os lipídios vão entrando na nossa área de pesquisa com a interface nas infecções virais, tá? Então, para começar, é bom a gente saber o que são essas vesículas extracelulares, né? Então, vesículas extracelulares são vesículas em tamanho nanométricos que possuem membranas. Então, as vesículas extracelulares, ou chamadas de EVs, né, EVs, elas podem ser produzidas por células no seu estado normal, em homeostase, como também em casos de doenças, ou ainda por condições de cultivo dessas células in vitro, com modificações in vivo, né? Elas carregam biomoléculas, em geral, como os lipídios, que fazem parte da membrana dessas microvesículas, vários diferentes tipos de proteínas, microRNAs, né? E também algumas podem carregar DNAs. Existe hoje em dia já estudos que mostram que até mitocôndrias são carregadas por microvesículas, né? Então, classicamente, a gente tem uma divisão didática em 3 tipos de microvesículas extracelulares. A primeira é chamada de exossomo. Exossomo tem de tamanho de 30 a 150 nanômetros, então são as menores vesículas. E os exossomos geralmente são derivados do citoplasma, a gente vai ver um pouco da biogênese, mas do citoplasma da célula, é lá que ele é formado. Depois ele é externalizado. Nós temos também outra classificação, que é o que a gente costuma falar mais, né? Que são microvesículas, mas às vezes quando eu falo de microvesícula, pode estar falando de exossomo junto, mas as microvesículas, elas são um pouco maiores, tem de 100 a 1000 nanômetros, e elas são produzidas por embrotamento aqui da membrana, embrotamento direto da membrana citoplasmática da célula. E nós temos as velhas conhecidas vesículas apoptóticas, que isso deriva da morte programada da célula por apoptose. Então, ela cria esses corpos apoptóticos, eles podem ser de 100 a 5.000 nanômetros. Então, a gente já estudava na imunologia no passado a importância de corpos apoptóticos, a limpeza desses corpos apoptóticos por macrófago, né? Tudo isso modulava a imunologia. Mas como a gente quer focar aqui na função de microvesículas, eu vou ficar falando muito mais de exossomos e microvesículas, porque às vezes a gente não consegue diferenciar esses dois nos nossos experimentos, tá? Bom, por que é importante estudar microvesícula, né? Por que isso está surgindo com tanta força? Né? Porque as células do nosso organismo fazem comunicação celular. Essa comunicação celular pode ser dependente de contato entre as células, como a gente já conhece muito também na resposta imunológica, mas pode ser dependente de moléculas solúveis, então hormônios, né, citocinas, e pode ser que dão sinalização. Então faz a sinalização naquele microambiente e faz essa comunicação entre as células. As vesículas celulares, elas surgem como um novo mecanismo de sinalização, um novo mecanismo de contato entre células, de compartilhamento de resposta no microambiente. Então, essa é a grande importância dela. Elas fazem essa comunicação espalhada, né? E ela pode ser até uma comunicação paráclina, né? Então, acaba ela pode, pela circulação, ela pode ser levada a outros órgãos, né?
Só para a gente entender um pouco como funciona essa história, né, como chegamos até hoje nos estudos de microvesícula. Eu coloquei um pedacinho, uma história resumida dessa área de estudo. Desculpa. Então, basicamente, lá em 1945 a 1967, é que teve as primeiras evidências que tinha a formação de microvesículas, mas ninguém sabia o que era, achava que era um fragmento de células, eles viram isso por microscopia, né? Eles achavam que era um fragmento de plaquetas, né? Mas aí de 83 a 2014, nós entramos na era da identificação e exploração. Então, aqui eu posso salientar para vocês, em 2013, o prêmio Nobel, né, de medicina, que mostrou a maquinaria de regulação de tráfego de vesículas em células. Então, a partir desse 2013, ficou bem estabelecido a importância de onde vem e como era definido as microvesículas, né? Então, em 2005, tivemos o primeiro estudo de microvesículas derivadas de células humanas. Depois, em 2006, 2008 também, mostramos que elas não eram apenas vesículas para retirar o lixo da célula, né? Mas eram umas vesículas extremamente controlada, regulada, né? Com capacidade de transportar RNAs, né? Em 2014, nós tivemos um grande marco, foi a primeira publicação da Sociedade Internacional de Vesículas Extracelulares, é o primeiro guidelines deles, dessa publicação que a gente chama de MISEV. Até hoje em dia nós já estamos na terceira versão do MISEV, que são realmente guidelines para saber se você está trabalhando com microvesículas, quais são as metodologias básicas que tem que ser utilizada para você afirmar que você está trabalhando com microvesícula. Então, são regras que a gente segue nas publicações, tá? Então, aqui meio que normalizou o estudo das microvesículas. E aí, então, a partir desse momento, a gente continua explorando, continua identificando, mas entrou numa nova era, que é a era da aplicação clínica e bioengenharia. E aí que a gente vai entrar com nossos trabalhos, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, nessa era, a gente trabalha com engenharia de microvesículas, né? Foi feita já em 2017 uma plataforma com CRISPR-Cas9, né? Já foi feito estudos humanos, né? O primeiro estudo humano com bioengenharia de exossoma em 2020. Aqui nós tivemos o primeiro clinical trial, né? Baseado em vesículas extracelulares, que foi no tratamento da COVID-19, e é isso que a gente vai falar hoje um pouco. E agora a gente está numa era de bioengenharia de microvesículas com grandes cargas, né, de biológicas, e esse é o foco agora, como você mudar a carga, o conteúdo, né, dessas microvesículas. E agora, em 2024, saiu a terceira versão dos guidelines da MISEV. Então, as vesículas vêm dando frutos, mas desde 2014 para cá, eu acho que teve uma quantidade exponencial de estudos, e principalmente na parte de bioengenharia e aplicações clínicas. E como que nascem essas microvesículas? Como elas são formadas, né? Então, eu vou falar um pouco rapidamente dessa biogênese, né? Então, a gente sabe que pode vir, elas são, principalmente as menores, que são os exossomos, são derivadas de endossomos, né? Então, a própria formação do endossomo, seja estimulado ou não por uma endocitose, essa formação do endossomo, então, vai englobando proteínas do retículo endoplasmático, outras proteínas do próprio endossomo. Essas proteínas, por exemplo, as tetraspaninas, que são características das microvesículas, né? E são proteínas que vão formando esse endossomo tardio, né? E esse endossomo tardio vai nascendo essas microvesículas aqui endossomais. Elas podem ser clivadas ou destruídas, mas o que a gente vê, então, por ação do esqueleto, do citoesqueleto celular, elas são direcionadas para a membrana e aí elas são liberadas na forma de exossomos. Então, são várias proteínas, vários fatores de regulação e sinalização envolvidas nesse processo.
Por outro lado, nós temos também no brotamento da membrana, a membrana começa a formar a vesícula e brota nessa vesícula, são outras enzimas que estão relacionadas a esse processo, e aí nós temos a liberação das microvesículas. Então, é interessante a gente entender que tanto uma como a outra, ela adquire muitas características da célula-mãe, né, ou da célula produtora. E se a gente está falando de exossomos, são essas características relacionadas a essa formação do endossomo, ao que tem as proteínas ou RNAs que estão ali no citoplasma, né, no retículo endoplasmático. Se a gente está falando de microvesículas, que são essas que têm brotamento de membranas, a gente espera ter proteínas de membrana, espera ter transportadores de íons, né? Então, ou até mesmo os receptores clássicos, né? Das células do sistema imunológico, né? Então, a gente pode ter CD19, CD20, CD16, CD14, porque vem da membrana. Então, ela carrega com ela um pouco dessa carga das proteínas. Como que a gente faz para trabalhar com microvesícula em geral? Como que a gente adquire essas microvesículas? Então, depende da sua fonte, né? Em geral, são nanopartículas, né? Então, para você purificá-las, tem que usar de mecanismos físicos, né? Então, o mais comum são as ultracentrifugações. Então, por exemplo, se eu faço uma cultura de células, eu obtenho o meio condicionar essa cultura de células, elas passam por uma sequência de ultracentrifugações, então uma centrifugação mais branda vai retirar os pellets maiores, fragmento de membranas, assim por diante, até a gente chegar numa centrifugação de 120 mil G, que a gente chama de ultracentrifugação. Então a gente foi limpando com as centrifugações menores, a gente foi limpando aquele sobrenadante de cultura, e mesmo assim as microvesículas ficaram nesse sobrenadante. Então com 120 mil G de centrifugação, a gente adquire esses exossomos, né? Então, exossomo ou EVIs também. Tem outro jeito de fazer isso, pode ser por ultracentrifugação, existem alguns kits que fazem por precipitação. Por exemplo, aqui no nosso grupo a gente trabalha com microvesículas derivadas do plasma de pacientes, então a gente faz por coluna de cromatografia de exclusão, em coluna, né? Ou por densidade, também pode fazer por densidade. Então, depende do material biológico. Isso daqui é o basicão, a partir de cultura de células. E aí, na ultracentrifugação, a gente obtém esses exossomos. Esse exossomo, então, passa com o processo de lavagem, assim por diante. E a caracterização, que é derivada dos guidelines lá do MISEV, né, é mostrar o tamanho, né, por DLS, né? Então, mostrar o tamanho dessas microvesículas, mostrar também o NTA, ele mostra a quantidade, então a gente consegue ver quantidade, tamanho dessas microvesículas ou exossomos purificados. Usa-se microscopia eletrônica para ver a característica de tamanho e de membrana, de perfil, né? Então também é usado. Western blot para os marcadores clássicos de microvesícula também são utilizados. Então, existe uma certa quantidade de experimentos que são necessários para caracterizar bioquímica e fisicoquimicamente essas microvesículas obtidas. O que a gente espera? Quais são as propriedades, a estrutura, né? Qual é a estrutura esperada de uma microvesícula? Varia. Ela pode ter estruturas muito diferentes dependendo de quem produziu, qual célula que produziu, em qual condição e qual ativação que essa célula está. Existe hoje em dia pessoas que estudam, que nem eu falei para vocês, pedaços de mitocôndria dentro de microvesícula. Então, o que a gente tem aqui? Que, em geral, a gente tem uma bicamada lipídica, e é claro que essa bicamada lipídica não é tão simples, ela é bem complexa, e dependendo da origem, da biogênese da microvesícula, essas bicamadas lipídicas podem ter funções diferentes. Nós temos proteínas transmembranas, nós temos proteínas relacionadas à ativação do sistema imune, MHC classe 1, MHC classe 2, e CANS aqui. A gente também tem moléculas de adesão.
Essas daqui, as tetraspaninas, elas são proteínas que foram aderidas na biogênese dessa. Então, a gente usa isso daqui, CD63, 81 e 9 em conjunto, a gente usa como marcador da qualidade da geração, para nos confundir com restos celulares ou outras vesículas intracelulares. Então, para a gente saber que a gente está trabalhando com um exossoma ou uma vesícula extracelular, geralmente a gente faz esse tipo de marcação aqui. Então, nós temos integrinas e tudo isso na membrana. E no interior a gente pode ter, principalmente, RNA mensageiro, RNA interferência, small RNAs, proteínas heat shock, proteínas de sinalização, anexinas. Então, a gente tem várias, bem variado, e por isso que está sendo cada vez mais estudado o uso dessas vesículas. Elas representam muito bem o que está dentro da célula e levam esse montante, né, essa carga de biomoléculas para outras células, né? E com isso, quais são as funções principais das vesículas celulares? Então, claramente, a gente vê que existe uma função de regulação de transição gênica, né? Existe regulação na proliferação, na reprodução, na angiogênese e na cicatrização. Existe alguma interação também com a microbiota. Nós temos também relações disso com o balanço da resposta imune, na regulação central e periférica imunológica. Tem a ver com a apoptose, diferenciação celular, migração das células ou doença metastática, ou seja, aqui está envolvido muito com câncer. Então, se a gente for pegar a grande maioria dos estudos hoje em dia realizado com microvesículas, vai ser na temática de câncer. Os células cancerígenas são especializadas em fazer microvesículas, e essas microvesículas, células cancerígenas, fazem a modulação do microambiente. Então, é uma maquinaria importante para a célula cancerígena. E é interessante também que reprogramação metabólica, regulação pode ser induzida por microvesículas. Isso é biológico, mas patologicamente, as vesículas extracelulares estão envolvidas no desenvolvimento de doenças, né? Então, trouxe alguns exemplos para vocês aqui, por exemplo, doenças neurodegenerativas, né? Então, neurônios, né? Astrócitos, neurônios podem produzir vesículas extracelulares que vão propagar a proteína tal, que a gente sabe que a proteína tal está relacionada com Alzheimer, né? Então, beta-amiloide, então, levando a um mecanismo conjunto, né? Em doenças neurodegenerativas, em doenças cardiovasculares, principalmente tem alguns estudos agora sobre participação de vesículas extracelulares na formação da placa de aterosclerose, né? Na diabetes, a gente tem também microvesículas que são formadas ou participam do mecanismo da diabetes, e principalmente levando microRNAs característicos como inflamatórios, né, induzindo a produção de citocinas, em células B e T, pode induzir a apoptose de ilhotas betas, né, então provocando esse processo autoimune da diabetes. Infecções virais, que é o caso da nossa palestra de hoje, né? Então, células infectadas produzem microvesículas, essas microvesículas podem modular apoptose celular T, pode reprogramar respostas de outras células, talvez pode induzir câncer ou ajudar a propagação de câncer. Então, isso daqui está tudo em estudos. Doenças autoimunes, né? Então, elas podem carregar autoantígenos, essas vesículas celulares induzindo um padrão de citocinas pró-inflamatórias ou uma modulação de dano tecidual que está característico com doenças autoimunes. Doenças renais também, então, envolvida também com o processo de inflamação e resposta imunológica que pode acontecer no rim. Então, vocês podem ver que existe, parece que é algo natural, toda célula pode produzir, mas principalmente agora as vesículas entram como um ponto central nos mecanismos de doenças, né? E várias doenças relacionadas principalmente à resposta imunológica. Então, o que essas vesículas podem
ter como funções de imunorreguladoras, onde que elas podem atuar, né? Então, baseada nessa composição que eu falei para vocês, essas microvesículas de composição de proteínas, né, e também o que elas levam de microRNAs ou então enzimas que elas podem transportar, tudo isso pode ajudar a ter funções, né, específicas de imunorregulação, né? Então ela pode agir em células NK, células T, né, induzindo a apoptose via expressão de PDL1. Então elas podem agir em CD4, T-cells CD4, né? Pode agir também por fase-ligante, induzindo apoptoses. Ela tem outros receptores, como que pode, tipo o trail, que pode desligar DR4, DR5, CD8. Aqui é interessante, ela pode ter expressão CD39, CD73, que pode, então, levar à produção de adenosina, né? A adenosina, então, vai ligar no seu receptor, induzir uma resposta predominantemente anti-inflamatória ou regular negativamente células citotóxicas, né? Ou apresentação de antígenos. Ela pode transportar microRNAs para dentro de outras células, né? E esses microRNAs impedir a produção de citocinas, ou seja, secreção também de alguns fatores dessas células, regular respostas de células T e assim por diante. Então, ela tem pode vir expressando várias proteínas que têm essas funções de reguladores do sistema imunológico. Então, ela não é passiva, o sistema imunológico tem que prestar muita atenção na produção dessas microvesículas, entender qual tipo de microvesícula está sendo produzida, qual regulação está levando, né? Tudo isso envolve ciências, métodos analíticos bem sofisticados, porque nós estamos trabalhando na escala nano, né? E vocês imaginam que a quantidade não é muito grande. Então, tudo isso está em avanço, né? Entre o bem e o mal, né, é interessante falar isso das vesículas. Um exemplo que eu posso dizer entre bem e mal aqui, por exemplo, são as vesículas derivadas de tumores, está aqui em verde, né? E aí essas vesículas derivadas de tumores elas agem em macrófagos, aumentando a ativação de proliferação desses tumores, né? Ela pode regular essa resposta imune no microambiente tumoral, para pró-inflamatória, né, com sinais de propagação. Pode ainda modular a ativação, maturação, proliferação celular B e T. Então, mas por outro lado, nós temos as microvesículas, que agora é de queridinha do nosso grupo e está sendo muito estudada agora também. Nós temos uma parceria grande com a professora Kelly, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão Preto também, estudando, e junto com a Incito, uma empresa também que está incubada aqui na Supera, estudando um pouco sobre as vesículas celulares derivadas de células mesenquimais, né, de skin cells. E ela parece ser as boazinhas da hora, né, do momento, né? Então elas diminuem a proliferação de células, aumenta células T reguladoras, aumenta a produção de L10, então são anti-inflamatórias, né? Diminui a proliferação de NK, diminui a maturação e ativação, né? Então diminui a proliferação e diferenciação também de célula B. Então, assim, essas vesículas celulares de células mesenquimais agora estão sendo consideradas no contexto, né, de doenças hiperinflamatórias, né, doenças que precisam ser contidas e ser induzidas numa resolução. Essas microvesículas estão sendo consideradas importantes nesse momento. Bom, então, baseado nesse background que acabei de passar para vocês, então vou mostrar primeiro dados do nosso laboratório. Esse é um trabalho recentemente publicado, com a primeira autoria compartilhada entre o Dr. Pedro, que foi o pós-doc do laboratório, e o aluno Jonathan Carvalho. E nesse daqui nós focamos diretamente nessas microvesículas induzidas por uma infecção ou por uma sinalização do SARS-CoV-2, né? E então
o que nós descobrimos? Então, primeira coisa, a gente precisava saber se fizemos em cultura in vitro, né, em cultura celular, com THP1, transformamos em macrófagos, né, e a gente precisa saber se esses macrófagos poderiam ser ativados ou estimulados com SARS-CoV-2, e para evitar contaminação e algum problema, eu vou mostrar daqui a pouco, que o tamanho do vírus é muito parecido com o tamanho da microvesícula. Então, a gente não queria obter partículas virais junto com as microvesículas. Então, nós optamos por utilizar um SARS-CoV-2 inativado por ultravioleta. Então, ele mantém toda a sua estrutura, mas o RNA dele não está ativado, ele não consegue proliferar. Então, nossa primeira pergunta é se esses macrófagos eram capazes de reconhecer essas partículas de SARS-CoV-2 em vermelho, e sim, elas não eram, nesse tempo de estudo nosso in vitro, que chegava até 24 horas, de 48 horas de estimulação, ela não era internalizada, parecia que ela era reconhecida, mas não estava sendo internalizada na nossa ideia, e que ela induzia a montagem de inflamassomos, né? Então, aqui é NALP3. Então, ela conseguia induzir isso, então, o vírus morto, digamos assim, né, não ativado, ele consegue induzir uma resposta imune. Quando a gente colocava isso, então, para ver as citocinas produzidas, então, nós vimos que ele induzia a produção de hélium beta. Em azul temos a LPS como controle positivo, em vermelho é o vírus inativado. Então, nessas células THP1 diferenciado para macrófago, ele conseguia induzir a produção de hélium beta. Nós vimos aqui a montagem do inflamassoma, de modo produzia TNF-alfa. Mas ainda, o mais interessante é que a gente conseguia, então, obter partículas microvesículas dessas células. Então, nós temos aqui em cinza macrófago M0 basal não ativado, macrófago M1 em azul e macrófago M2, macrófago viral, que foi exposto ao vírus em vermelho, e todos eles induziram quantidades significantes de partículas no meio de cultura, com potencial zeta negativo, que é o esperado por causa da membrana dos macrófagos. Então, caracterizamos, seguimos o caminho do MISEV, fizemos as ultracentrifugações, obtivemos essas microvesículas e caracterizamos ela tanto por microscopia eletrônica, por NTA, por DLS, vimos o tamanho delas, né? Então, as M0 em torno de 118 nanômetro, as M1 em 106, e a vesícula microvesícula derivada de macrófago estimulado com vírus, que eu vou chamar de MV, tá? As MVs em 132, então um pouquinho maior as MVs. Então nós vimos aqui também depois por NTA, conseguimos identificar que é um pouco maior as MVs, né, que derivam desses macrófagos com vírus em relação às outras duas, M0 e M1. Talvez isso é derivado do compartilhamento de biomoléculas, então, ou talvez elas são mais relacionadas a vesículas produzidas por brotamento de membrana do que exossomo, tá? Segundo passo, nós caracterizamos por nanoflow, com Cytoflex, fizemos, então, caracterização das proteínas típicas, né, de membrana de microvesícula, como CD81, 9, 32, mas acrescentamos aqui também o TREM1. TREM1 é um receptor importante que nós já trabalhamos no nosso laboratório há muito tempo, foi motivo da tese do Dr. Pedro Vieira. TREM1 é um amplificador da inflamação, então ele trabalha junto com os Toll-like receptors, mas assim, no propósito de amplificar. E nós tínhamos identificado já que na COVID-19 existiu o aumento de TREM1 solúvel no plasma, né, dos pacientes, e depois nós identificamos a participação desse TREM1 também celular.
Então, o TREM1 era algo muito interessante que não tinha sido observado até então em microvesículos. Nós somos o primeiro trabalho a propor esse TREM1 em microvesículos. Então, através dessa determinação dos marcadores por citometria de fluxo, o que nós vimos aqui? Então, eu vou falar para vocês em vermelho, é a microvesícula derivada de células estimuladas com vírus, tá? A M0 é a cinza, controle é branquinho e azul é a M1. A M1, a cinza e o branco não tem vírus, só a vermelha, que tem o SARS-CoV-2 estimulando. E olha que interessante, quando a gente olha TREM1, olha como aumenta a quantidade de TREM1, né? Daqui eventos por microlitos, né? Então aqui e aqui é por quantidade de fluorescência, né? Então nós temos quantas microvesículas positivas para o TREM1 e qual que era a quantidade de TREM1 que tinha nessas microvesículas. É basicamente o que esses dois experimentos querem dizer, tá? Então, nós podemos ver que em relação ao controle, M0 e M1 acaba produzindo, mas não é diferente estatisticamente, mas o M viral aumenta muito a quantidade de TREM1 na membrana. Então, na microvesícula. E a gente sabe que o TREM1 fica na membrana celular, né? Então, remete ainda que talvez aquele aumento do tamanho das microvesículas de célula estimulada com SARS-CoV-2 pode ser porque elas estão vindo do brotamento da membrana. Mas esse TREM1, se ele está nessa microvesícula, ele pode ser transportado para outra célula, né? Então, a gente acredita que ele transportando para outra célula, mesmo outras células, que a gente vai ver mais para frente aqui um pouquinho, mesmo que outras células não tenham esse TREM1 expresso, porque não entrou em contato com o SARS-CoV-2, elas vão receber essa informação e vão amplificar a inflamação também, né? Bom, olhando para as proteínas clássicas, CD63, CD9, né? Nós vimos também que está aumentado no M1, no MV, né? Aqui a gente tem o CD9 aumentado também no MV. CD81 também, tá? E aqui são dois marcadores clássicos, que é o ALEX e a Annexina 5, e a gente vê que eles estão marcando também. Então, a gente conseguiu caracterizar as proteínas e as membranas. Mas a nossa pergunta era, então, se a gente tem essa produção, qual que é a função, né? Qual que é a função dessas microvesículas? Se eu tratar uma célula com essa microvesícula, o que vai acontecer com essa célula? Essa célula que vai receber. Então, nós pegamos os macrófagos, obtivemos as microvesículas e tratamos as células com as microvesículas e fizemos um estímulo de ou com LPS como controle ou com SARS-CoV-2 de novo. Mas aqui elas receberam só microvesículas de tratamento. E ainda fizemos um teste utilizando o Escherichia coli, fizemos um teste de killing bacteriano para ver a atividade dessas células. Então, nós temos o protocolo de tratamento aqui, todo determinado em tempo, e analisando. Mas o que a gente tem que mais interessante em relação ao LPS, para vocês verem aqui, e vocês viram lá no início que o SARS-CoV-2 era capaz de induzir a formação de hélium beta, né? Vocês lembram disso? Quando eu trato os macrófagos previamente com microvesícula viral, ele não produz hélium beta, e também diminui muito a produção de TNF-alfa. Ou seja, dá a impressão, então, que essas microvesículas têm um papel anti-inflamatório. É uma microvesícula derivada de um macrófago viral, um macrófago estimulado com vírus, né? E ela é anti-inflamatória. Então, isso pegou a gente numa certa dúvida, né? É estranho isso acontecer, porque seria, então, o próprio vírus induzindo uma resposta anti-inflamatória, mas nós sabemos que a COVID é uma doença hiperinflamatória, que então tinha até a tempestade de citocinas, né? Como isso poderia estar atuando, né? Quando foi estimulado com LPS aqui, ó, a gente pode ver também que essas microvesículas foram capazes de diminuir a produção tanto de hélium beta, como também a produção de TNF. Então, a M1 não fez isso, a M2 não fez isso, mas a M viral, a microvesícula derivada do macrófago que está em contato com o vírus, fez. Mais uma vez, mostrando ser anti-inflamatória. Só que aí, no experimento de killing bacteriano, né, nós tivemos uma surpresa. Quando nós estimulamos as células e depois infectamos com E. coli viva, né, e fizemos um tempo de fagostose, depois vimos o killing, né,
por CFU, nós vemos então que as microvesículas de M0, as células foram capazes de matar todas as bactérias, tá vendo? Então elas não influenciaram na potência dos macrófagos em matar bactérias. O tratamento com microvesícula de macrófago M0. Porém, o tratamento com microvesícula de macrófago M1 foi capaz de influenciar o killing bacteriano desses macrófagos, mas chegou um momento que o macrófago se recupera, então ele perde essa influência que a microvesícula estava trazendo para os primeiros tempos, ele se recupera e mata todas essas bactérias. Mas quando nós tratamos os macrófagos com microvesícula derivada de célula estimulada com vírus, ele não foi capaz de matar as bactérias e continuou por um período sem exercer o killing de micobactéria. Então surgiu agora aqui uma nova situação. Essa parte anti-inflamatória não necessariamente estava sendo algo bom, mas algo que estava desregulando o sistema e estava propiciando uma infecção secundária. E é o que a gente está vendo hoje em dia nos hospitais, né? Então, as pessoas vacinadas e que que têm Covid, né? Principalmente os idosos, depois estão aparecendo com infecções secundárias bacterianas, com pneumonias bacterianas, não de Covid, mas sendo internado, né? No CTIs e até necessitando de UTI, por infecções secundárias. Então, a gente acha que as microvesículas, então, desses macrófagos que foram estimulados com vírus, é capaz de desativar o sistema e evitar, então, causar esse efeito secundário de não ter o killing, uma boa resposta contra micro-organismo. Então, a gente foi pensar, então, por que isso está acontecendo? Qual que é o mecanismo, né? Baseado isso daqui é um proteomic display, não é um proteômica de espectrometria de massa, mas é um proteomic display que ele é feito em spots, né? Então, nós temos o macrófago M0 e nós temos o macrófago viral, né? O M0 em cinza e a microvesícula derivada de macrófago M0 e a microvesícula derivada de macrófago viral. E comparamos esse painel de proteínas, de proteômica relacionada a proteínas inflamatórias, e nós vimos que na maioria das proteínas, menos no CCL3, mas por exemplo, MMP9 e L8, olha aqui, ó, e L8, essas proteínas estão presentes na microvesícula derivada do macrófago estimulado com vírus. Ou seja, nós temos PICAM1, Tri3L1, todas essas proteínas aqui, elas são de caráter inflamatórios, mas quando a gente for buscar na literatura, elas são chamadas de proteínas indutoras de senescência, que são chamadas de SASP. Então, o que acontece com essas proteínas? Elas, junto com alguns microRNAs, por exemplo, nós vimos aqui o transporte nessas microvesículas, principalmente de microRNA 155 aqui nas vesículas de vírus, principalmente o microRNA 165. Esses microRNAs e essas proteínas, elas são capazes de induzir um estado na célula receptora de senescência. Que é o estado de senescência? Aquele estado que ela não é responsiva e ela fica, então, com um quadro também de não consegue exercer uma boa atividade contra micro-organismo, né? E como a gente determina que essa célula que está recebendo, além desse perfil todo imunológico que a gente viu, como a gente determina que ela está em senescência? Porque ela expressa esses dois genes aqui, o TP53, que é o P53, né? Aumentado, ele está bem aumentado, como também está aumentado o CDKN2A. Então, esses dois genes aqui são clássicos de senescência, são marcadores de senescência, e eles estão expressos nos macrófagos que receberam as microvesículas. Então, nossa conclusão é que esse conjunto de proteínas e microRNAs chamados SASP, né, que eu falei, induz, então, esse conjunto aqui, ó, o cargo dessas microvesículas produzidas, né, no vírus, do macrófago que entrou em contato com o vírus, que são os SASP, mas a expressão de microRNA 155, que tem a ver muito com o TREM1, né?
e mais esse TREM1, né, que está sendo translocado, ele induz, então, uma sinalização de senescência. Essa sinalização de senescência causa uma desregulação da resposta dos macrófagos da vizinhança e uma probabilidade de infecções secundárias por outros micro-organismos. Então, essa é a resposta final que a gente tira desse trabalho. Porém, é o que eu falei para vocês, nós estamos na era de bioengenharia, né? Na era de tentar entender ou fazer nessas microvesículas serem algo importante como como tratamento, né? Então, transformar essas vesículas do mal no bem, e a gente está nessa era de tentar modificar essas microvesículas, seja ela modificando as membranas, as funções, colocando proteínas, né? É, o tipo de carga que ela tem, as perturbações de membrana delas, usando o CRISPR-Cas9 para determinar modificações de microRNAs e o que ela está transportando. Então, tudo isso daqui, essa era de bioengenharia, é importante para a gente transformar uma microvesícula na função dela. Então, por que isso? Porque esses são os desafios, né, para transformar as microvesículas, em candidatos, né, para a medicina personalizada ou para terapias de precisão. Então, essa padronização do isolamento, da qualidade, da obtenção da microvesícula, a purificação, a função dessas microvesículas vai ser usada, então, essas modificações de bioengenharia em trabalhos pré-clínicos, clínicos e depois disponibilizar para o paciente como novas terapias. Então, nosso laboratório também, como eu falei para vocês, a gente é focado em lipídios, né? Então, a gente sabe da composição de lipídios das microvesículas, que tem vários fosfolipídios, né? Fosfatidilcolina, etanolamina, né? Serina, como também esfingolipídios, como esfingomielina, tem colesterol, todos eles estão espalhados nessas microvesículas. Então, as EVs, então, são delimitadas por essa bicamada lipídica, né? E ela reflete aquela qualidade de lipídios que vem da célula produtora, da célula onde ocorreu a biogênese. E pode ser doado esses lipídios para células que vão receber, que estão no mesmo sistema, né? E ácidos graxos, eles são componentes essenciais dos ácidos graxos, e a gente sabe que tem ácidos graxos com ômega 3, ômega 6, então tem os PUFAs, né, que tem grande atividade na inflamação, sendo os ômega 3 anti-inflamatório, o ômega 6 mais inflamatório. Então, nosso objetivo também é desenvolver bioengenharia de microvesículas derivadas desses macrófagos, enriquecidos com diferentes ácidos graxos, e investigar seu potencial terapêutico no contexto inflamatório. Então, nossa primeira pergunta é assim, se os ácidos graxos exógenos podem ser incorporados nas membranas lipídicas. Então, se eu colocar nas culturas desses macrófagos, se eu vou conseguir incorporar nas membranas. Então, a ideia é fazer a cultura de macrófago, enriquecer com diferentes classes de ácidos graxos, que a gente já sabe as principais funções biológicas, né? E depois transformar esses macrófagos desde M0 até M1, M2. Aqui, agora a gente entra com M2, que é um macrófago tipicamente anti-inflamatório, né? Isola essas microvesículas, tanto a microvesícula basal como a transformada, né? Ou a bioengenhariada com os lipídios, né? E fazemos as caracterizações e também através de espectrometria de massas das ômicas, né? A gente faz as lipidômicas e as metabolômicas dessas microvesículas. Então, aqui para mostrar para vocês os macrófagos aqui incubados com diferentes ácidos graxos, macrófago M0 incubado com, esse daqui é 14,0, ácido graxo mirístico, né? Então, nós temos depois incubado com 16, com uma dupla ligação, 16,1, 18,1, e o 20 dupla 4 aqui, ó. Esse daqui, o 20 dupla 4, é o ácido araquidônico, e aqui nós temos o controle sem a incorporação com lipídio. Então, vocês podem ver que a incorporação de lipídio extracelular, de ácidos graxos livre extracelular, muda completamente essa membrana, e aí a gente consegue provar por espécies de lipídio como está sendo mudada essa membrana, como ela está sendo modelada, quais são as novas espécies lipídicas que estão sendo produzidas, que estão sendo incorporadas.
Então, a gente tem um controle por lipidômica e metabolômica, a gente tem um controle completo de como que é a cara da carga de lipídios dessas microvesículas após o enriquecimento das células. Então, por exemplo, a gente viu que aumenta muito a diversidade lipídica, principalmente quando a gente incorpora ácidos graxos de cadeia sem saturação, sem dupla ligação, né, os chamados saturados, como o 14,0, e também quando a gente coloca o ômega 6 ou o ácido araquidônico, que é o precursor de vários eicosanoides, né, prostaglandina, leucotrienos, então o ácido ômega 3, ômega 6, a gente vê uma diversificação bem grande aqui de espécies lipídicas, levando ele, ou ainda sendo produzidas em comparação induzida por esses ácidos graxos. Então, a gente consegue perturbar a membrana, a gente consegue modular, a gente sabe onde ela vai chegar, as microvesículas derivadas dessas células que foram tratadas. Então, como que isso acontece? Porque existe um processo chamado ciclo de Lend. Então, esse ciclo de Lend, ele utiliza a fosfolipase A2 para retirar ácidos graxos que estão na membrana e ele usa a aciltransferase para colocar outros ácidos graxos. Então, o que a gente pressupõe aqui é que dentro dos macrófagos ativados de diversas formas, eles têm o ciclo de Lend ativo com essas enzimas, e aí essas enzimas, essa dupla de fosfolipase A2 e lisaciltransferases faz essa modificação da membrana sem depender de um mecanismo de novo de metabolismo. E além disso, por essa disposição de lipídios na membrana, a gente acredita, por exemplo, que nenhum ácido araquidônico pode ser depois transferido para outras células, e essas células utilizar esse ácido araquidônico para produzir, então, via ciclooxigenase ou lipoxigenase, mediadores lipídicos importantes no processo da resposta imunológica. Então, isso está bem provado e a gente acha que, então, que essa diversidade de eicosanoides pode vir também derivada das microvesículas produzidas em células com lipídios específicos enriquecidos. Então, nossa pergunta final aqui para vocês foi que se essas microvesículas passaram por bioengenharia, né, de lipídios, se elas eram capazes de modificar a resposta do macrófago frente a estímulos inflamatórios. Então, o que eu tenho aqui? LPS é o de bolinha e o de tracinho é o SARS-CoV-2. Então, a gente tem que só tratar aqui por exemplo, produção de L6, né? Então, a produção de L6 por esses compostos nos macrófagos, então, quando é tratado com vesículas M0, carregando essa carga de ácido graxo mirístico, né, que é o 14,0, foi capaz de inibir a produção de L6 no SARS-CoV-2, tanto vinda de macrófago M0 como M2, mas também a gente viu esse macrófago M2, quando está carregando esse ácido araquidônico 20 dupla 4, também inibir a produção de L6. E o mais interessante, aqui nós usamos EPA, que é um ômega 3, né? E aí, quando a gente usa o ômega 3, tanto no macrófago M0, nessas vesículas enriquecidas com ômega 3, de macrófago M0 como de M2, nós também temos esse perfil de inibição de L6. E L6 é uma das principais citocinas na cytokine storm da COVID, né? Então, a gente acha que pode ser importante como um fator imunomodulador regular esses lipídios na membrana e poder regular no microambiente inflamatório ali, diminuindo citocinas importantes, mas sem induzir senescência, que é o caso que a gente tinha visto anteriormente com as microvesículas derivadas de macrófago estimular com vírus. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a equipe, principalmente desses resultados finais agora que eu mostrei para vocês, como o Jonathan e o Pedro, que divide a primeira autoria daquele trabalho, a Diana, o Pedro Nobre, Miguel, a Adriana, o Endros, que defendeu a tese de mestrado com esses resultados agora de bioengenharia de lipídios, a Camila, que é o nosso IC, que também está trabalhando com isso. Agora nós temos novos alunos trabalhando, mas esses resultados, a maioria vem desses alunos aqui do nosso laboratório. A parceria que a gente tem com o professor Fausto, com a Bianca, da Faculdade de Medicina,
com o pessoal da virologia, o Eurico e o professor Ronaldo, o Eurico na medicina e o professor Ronaldo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O pessoal aqui do departamento de Química, professor Pietro, professor Ana Paula, que trabalham bastante com fisicoquímica de microvesículas. O laboratório também da FZA, lá de Pirassununga, né, professor Juliano e a doutora Ana Maria Liz, que nos ajudaram bastante em alguns resultados de determinação das proteínas das microvesículas. E aqui na Faculdade de Ciência Farmacêutica de Ribeirão Preto, professora Kellen, professora Fabiane Gai Frantz, Kellen Malmegrin e a Fabiane, que são duas professoras que a gente está expandindo muito nossas pesquisas, que aí nós estamos trabalhando agora com as células mesenquimais em grande escala, as vesículas de células mesenquimais com essas professoras. Então, agradecer às agências de fomento do nosso laboratório, os programas de pós-graduação que estamos envolvidos, e obrigado a vocês pela paciência. Estou aberto a pergunta. A gente que agradece, foi muito interessante. Pessoal, eu já ativei o microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser também colocar no chat, para a gente discutir um pouquinho da palestra. Enquanto o pessoal se organiza, pode levantar a mão se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, uma curiosidade e uma pergunta. A curiosidade é se você consegue encontrar esse vírus dentro dessas vesículas. Acho que travou o vídeo dele, né? O professor Carlos, conseguiu ouvir a pergunta? Tá sem áudio. Eu fui parar a transmissão da tela e caí. Eu estou voltando agora. Pode fazer a pergunta de novo. Na verdade, a minha pergunta é se você consegue encontrar vírus dentro dessas vesículas extracelulares. Eu vi que você tem vários tamanhos diferentes de vesículas e naquela intermediária caberia uma porção de vírus dentro dela, né? Então, existe esses vírus dentro dessas vesículas ou não é encontrado? Quando a gente trabalha com vírus que está em atividade de proliferação, né? Existem dois casos. Eu nunca trabalhei, eu sempre evitei para poder não ter um viés de estar trabalhando com uma partícula viral ao invés de uma microvesícula, porque é impossível a gente separar por causa do tamanho, vai ser meio que impossível. Ou a gente está até trabalhando agora com umas beads magnéticas para fazer uma limpeza assim de vírus, né? Mas acontece que pelo tamanho ela se confunde mesmo. E quem trabalha com vesícula celular, infecção viral ativa, mostra que você não encontra diretamente um vírus completo dentro da microvesícula, mas você encontra microRNAs viral dentro da microvesícula. Então, você tem o brotamento de vírus separado, que tem tamanhos parecidos com microvesículas, mas você encontra, se você for fazer um PCR, você vai achar microvesículas com RNA viral, que aí não é aí que fica mais confuso, porque ela não é uma partícula viral, é uma partícula celular, né? Mas carregando material genético do vírus. Será que é capaz? O que ela vai fazer com esse material genético do vírus? Será que ela vai transportar para outras células e ativar, sei lá, TOL7, TOL3, né? Toll-like receptor 7, 3, o que ela vai fazer com isso? Então, esse é um problema para quem trabalha com microvesículas e infecções virais, porque se confunde em tamanho e também, se você for eliminar por material viral, você também acaba tendo algum problema, porque pode estar dentro da microvesícula. Então, por isso que nesses trabalhos, a gente preferiu trabalhar com vírus inativado. Entendi. O Felipe levantou a mão, mas o Carlos fez uma pergunta antes. Ele perguntou se foi observada alguma mudança no perfil lipídico das vesículas que foram expostas a diferentes variantes do SARS-CoV-2. Essa é uma boa pergunta, viu, Carlos? A gente não fez, a gente só fez a Wuhan, né? A gente não fez as outras variantes. Como aqui a estimulação do macrófago foi basicamente por interação de membrana, né, com esse vírus, porque o vírus não foi capaz de
como ele estava inativado, não foi capaz de causar uma fusão ou entrar na célula. A gente acredita que possa ser semelhante, né? Mas precisa fazer o experimento. A gente não fez até hoje esses experimentos e já outras pessoas perguntaram isso para a gente. E é uma boa sugestão. A gente precisa fazer esse experimento aí. Felipe, pode fazer a pergunta. Carlos, primeiramente, parabéns pelo trabalho, né, e pela equipe aí com resultados belíssimos. Carlos, eu tenho uma dúvida naquele experimento com a infecção com E. coli, quando vocês falam da infecção dos macrófagos que foram pré-tratados com as vesículas extracelulares de macrófagos M1, e que você tem o killing no segundo tempo, né, mas naquele tempo intermediário você acaba ainda não tendo esse potencial de killing. O que é que vocês discutem um pouco sobre isso, porque teoricamente seriam macrófagos que já estariam mais ativados, né, e já teria um efeito ali de citocinas que iriam induzir a eliminação desses patógenos intracelulares, e quando você vê o M0, né, todos ali conseguiram ter o killing em diferentes tempos. Vocês compararam aí com o perfil M2, de vesículas, ou o que é que vocês discutem um pouco sobre isso? Obrigado, Felipe, pela pergunta, obrigado por estar aí participando. É o seguinte, a gente acredita que essas microvesículas, ela tem uma diferente quantidade de microRNAs, reguladores. De certa forma, a gente acha que esses microRNAs, eles interferem na ativação da célula receptora. Então, o M1, as microvesículas derivadas de macrófago M1, tem uma carga de microRNAs muito grande, porque como é uma célula que está no estado inflamatório, ela vai tentar regular ela mesma, né? Então, a gente acha que alguns microRNAs regulatórios vão estar em grande quantidade. Nós não fizemos um transcriptoma de microRNAs, que não era o foco, mas eu acho que é importante a gente ter isso para o futuro também. E eu acho que eles acabam, essa carga grande de microRNAs do M1, para tentar defender ele de um excesso de inflamação, acaba sendo passado para essa outra célula e desativa ela. Como o microRNA é algo transitório, né, e bem lábil, eu acredito que durante o tempo ele para de ter efeito, né, dentro da célula receptora, e por isso que a célula volta a funcionar normalmente. Então, assim, eu acho que é muito mais o tipo de transporte de biomoléculas. Então, eu não estou no M1, apesar de ter citocinas e outras moléculas, proteínas importantes, eu acho que o microRNA deve estar fazendo mais efeito. Enquanto eu estou no transporte de uma microvesícula estimulada por vírus, eu acho que tem muito mais proteínas prontas, que a gente mostrou lá no nosso proteômica, ficou bem claro lá que tem muitas proteínas já prontas, ativas, e elas demoram mais para ser degradadas. Então, acho que o efeito deve ser prolongado mais por causa dessas enzimas e proteínas que está vindo dessas microvesículas, enquanto no M1 deve ser o microRNA. Então, por isso que o efeito dele deve ser mais curto. Então, é importante a gente ver nesses dois casos, tem uma indução de uma depressão do sistema imunológico, né, contra outros micro-organismos. Mas eu acredito que o mecanismo deve ser nesse sentido. A gente está com uma parceria para fazer um transcriptoma de microRNAs fora do país, aí, dessas microvesículas. Talvez a gente vai conseguir responder em breve isso. Mas boa pergunta, muito obrigado. Perfeito, Carlos, muito obrigado também pela resposta. Tem mais uma pergunta, eu vou tentar dar uma resumida aqui. Se vocês tiveram a curiosidade de ver se há algum microRNA regulando a expressão de S-TREM1. O S-TREM1, ele acaba tendo, a expressão dele é regulada, sim, mas ele tem uma função, de induzir microRNAs também. Então, esse microRNA que tem o MIR-155, ele está ligado à atividade do TREM1. O que a gente vê é que esse TREM1, ele, no caso da COVID, ele já vem pronto, né, da célula que vai fazer a biogênese da microvesícula, né? Então, a inibição teria que ser naquela célula, né? Porque a microvesícula já nasce carregando ele. Então, existe a possibilidade, sim, de usar alguns antagonistas e tentar inibir, mas a gente não fez até agora isso, não.
Vocês estão bem, hein? Vocês estão perguntando só coisas que os meus referis perguntam, né? Acho que vocês estão analisando o nosso paper aí. Eu tenho mais uma pergunta, só para a gente terminar. Você mostrou, na verdade, que quando você infecta as células e você pega as vesículas extracelulares dessa célula infectada, você tem um efeito no macrófago de não killing das bactérias, tá? Pela senescência que você até falou da célula. Mas você acha que essas vesículas, elas também podem trabalhar fazendo uma modulação metabólica, uma reprogramação metabólica desses macrófagos, levando eles para um perfil mais anti-inflamatório M2 do que um M1? Eu tenho quase certeza disso, viu, Danilo? A gente fez uns experimentos de Horse recentemente e mostrou isso, mostrou a diminuição do estado metabólico das células receptoras. Então, além de induzir uma senescência, ela diminui a glicólise, por exemplo, e a atividade mitocôndria. Então, é um conjunto de efeitos que deixa essa célula bem, como que eu posso dizer, down-regulada, né, em alguns aspectos imunológicos. E o mais interessante é que quando a gente fala de pessoas que pegam Covid após vacinação, ela acaba tendo um pouco do ciclo, né, de replicação do vírus até os anticorpos serem produzidos em quantidade suficiente para conter a doença. E aí esses anticorpos vão gerar o quê? Vírus morto, né? Então a gente vai ter uma quantidade de vírus morto. Então o que eu posso falar assim, que mesmo as pessoas vacinadas que pegam Covid, ela também tem uma certa produção de vírus morto, né? E esse vírus morto pode estar induzindo um processo semelhante ao que está acontecendo agora. Então, independente disso, mesmo se o vírus não estiver ativo, a gente acha que pode dar uma depressão do sistema imunológico local, principalmente pulmonar, por exemplo, deixando mais suscetível a infecções secundárias. Perfeito, perfeito. Só um comentário naquilo que você falou das vesículas terem o RNA dentro do vírus. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque se for de vírus de polaridade positiva e esse RNA for carregado para uma outra célula, essa célula pode se tornar infectada, porque o RNA ele é um RNA de polaridade positiva, né? Então, eu achei bem interessante isso. Isso é uma coisa que a gente fazia aqui no laboratório, na verdade, de genética reversa, de colocar o RNA dentro de um lipossomo e infectar a célula para recuperar o vírus a partir do RNA. E se isso acontecer com essas microvesículas, esse vírus pode estar espalhando para células que nem tenham um receptor, por exemplo, para esse vírus, né? Perfeito. E microvesículas são lipossomos naturais, né? Eu acho que esse caminho é bem plausível mesmo. Eu acho que a gente pode chegar em alguma coisa muito parecida. E é assustador também ao mesmo tempo, né? Bom, muito obrigado, professor Carlos, pela palestra e pelo tempo que você disponibilizou para a gente. E o Viroclube está sempre de portas abertas para você, viu? Muito obrigado a todos presentes. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Obrigado.